Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 33. Vamos lá. Deixa eu procurar. 6, 33. 33. Bem aqui. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Em outras versões, ela está assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui o próprio Jesus, ele nos deixa um alerta, ele não deixa uma chave muito importante, que se a gente se atentar, se a humanidade, se o povo que tem ouvidos e escuta atentamente aos seus ensinamentos, entender a dimensão que tem essa palavra, conseguiriam resolver inúmeros de seus problemas. Como, por exemplo, se eu preciso buscá-lo primeiramente a sua justiça, que as outras coisas me serão acrescentadas, por que eu estaria aflito, eu teria confusões, problemas, eu estaria em situações de problemas constantes, se eu preciso buscá-lo? Às vezes, muitas das vezes, a gente não precisa nem pedir nada. Por quê? Porque quando você busca Deus, você tem grandes recompensas. É bíblico também. Quando você busca Deus, quando você busca o seu reino, o próprio Deus te recompensa, né? Ele te recompensa, até porque também está escrito: eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência a mendigar o pão. São tantas passagens, são tantos lugares, tantas coisas que o próprio Deus ele nos deixa, nos garante a vitória, a salvação, a felicidade, a conquista. São tantas e tantas coisas, e ainda assim nos pegamos em situação de desespero, de descrença, né? E esquecemos dessas passagens muito importantes, que na verdade, olha, muitas das vezes as pessoas elas pensam que a Bíblia, muitas pessoas pensam isso, que a Bíblia ela é uma espécie de coach, de um livro de inspiração. Não é inspiração, não, a palavra correta é dizer assim, que a Bíblia é um livro motivacional que fala aquilo que eu quero ouvir. Não. Existem muitas passagens na palavra de Deus que servem para exortar, chama atenção, que nem sempre é aquilo que somente você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. E uma dessas coisas está nessas duas citações que eu fiz aqui agora, né? E é lógico que somos humanos, somos falhos, somos pecadores, né? E muitas das vezes a gente se pega em situações de aflição. Eu, por exemplo, muitas das vezes eu estou aflito com algum compromisso, alguma responsabilidade. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Isso é normal. Só que eu tenho a minha esposa que teve uma certa vez, ela me chamou e falou assim: vem cá, eu vou ter que conversar com Jesus para ele te dar um puxão de orelha. Por que tu tá aflito assim? Creia que vai dar tudo certo. E ao ponto de eu parar e falar assim: cara, é mesmo. Porque eu creio muito nessa passagem. Eu acredito muito nisso. Então por que eu vou me... Mas eu falo assim: não, meu Deus, mas porque eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou humano, eu sou pecador. E eu acabo esquecendo de certas coisas. Mas aí quando ela me pega, me puxa, ela me coloca, ela me lembra, aí eu falo assim: não, peraí, então eu vou buscar em Deus. E eu digo: Senhor, não sei onde, quando, nem como, mas vai dar tudo certo. Tá tudo em suas mãos. Aí eu vejo as coisas funcionarem. Quantos milagres, quantas respostas, transformações eu já tive, nós tivemos, nós vivenciamos,
assim rápido, parece tipo assim, Deus aí tá do teu lado na expectativa. Decide, toma, muda tua mente, muda isso. Aí parece que só falta a gente dar esse estalo, que aí ele, agora sim eu vou agir, certo? Tem que haver a tua ação, a ação, a atitude, né? A tua fé, você acreditar. Acredita que tudo vai dar certo. Creia somente, creia em Deus, busque a sua justiça, busque a Deus, busque o reino dos céus. Entrega seus caminhos ao Senhor, entrega tudo que tu tem, tudo que tu é, entrega a Deus. Consagra todos os seus dias, consagra todos os dias, te consagra a Deus. Eu faço uma oração todas as manhãs que eu digo assim: Senhor, eu consagro o meu coração, meus ouvidos, minha boca, meus olhos, minha mente, eu consagro a Ti. E peço para Deus tomar conta do meu dia, para Ele andar comigo, caminhar comigo. Eu não peço para que Ele faça a minha vontade, mas eu peço que Ele faça a dele. No entanto, que tudo seja da vontade de Deus. Se quer fazer, faça. Se não quiser, mas que seja feita da sua vontade. Porque às vezes a gente pede coisas que às vezes não é o que a gente precisa, não é aquilo que a gente tem que ter, não é aquilo que Ele quer que a gente tenha naquele momento. Porque Ele tem um plano traçado, Ele sabe o que tem que ser feito. E assim, o importante é aonde que você trilha seu caminho, com quem, aonde você entrega, para quem você entrega os teus caminhos, para quem que você aonde que está a sua devoção, aonde é que está a sua fé, o seu amor, o seu acreditar. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Cristo nos deixa muitas chaves em relação a isso. Pelo mundo passaremos por aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Bom, aqui em Hebreus 11, nós vamos dar uma lida rápida aqui em Hebreus 11. A fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Olha só. A fé é a firme garantia do que se espera. Eu acredito fielmente daquilo que eu ainda não... é a cura, é o milagre, é a transformação, é o filho nas drogas, é a conquista do emprego, é uma promoção, é algum... não sei. A fé é a garantia, é a firme garantia do que se espera. É a firme garantia. Se eu tenho fé, eu tenho certeza de que eu vou conquistar aquilo. Eu quero arrumar um emprego, eu não quero ser curado, eu vou fazer uma oração, eu creio na minha cura, eu creio na transformação, eu creio na mudança. Então, ela é a garantia, ela me garante que eu vou receber. Olha só o quão profundo isso é. De que se espera a prova do que não se vê, né? Tu não precisa. Pela fé, compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que de coisas invisíveis se originou o que vemos. Vamos lá. Deus, ele não pegou uma massa, rebocou o mundo. Não, ele falou. A Bíblia mesmo fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e havia escuridão sobre a face da terra e do abismo e tal. Lá em Gênesis 1. Deus, com a palavra, que haja luz, houve luz, que haja isso, que haja aquilo, falando. Pela palavra, Deus foi criando. Vocês já ouviram muito falar que as palavras têm poder. As palavras têm poder, verdadeiramente têm poder, porque tudo foi formado pela palavra, né? Isso aí já é um assunto, é um outro tema, mas vamos lá. Então, pela fé,
Compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que de coisas invisíveis se originou o que vemos. Não existia nada e Deus, foi falando e foi acontecendo. Beleza. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé foi declarado justo e o próprio Deus afirmou que aceitava seus dons. Pela fé, embora esteja morto, Abel continua falando. Olha só. Vamos pular. Vamos pular aqui pro versículo 6. Vamos lá. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Olha aí, ó. Pronto, fechou. Você primeiro tem que ter fé. Você precisa ter fé. Porque sem fé, você não agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Certo? E quando você tem fé, você acredita que Deus existe, você acredita e mais. E Deus, ele te recompensa. Você não só acredita, como assim Deus te recompensa. Ele te dá recompensa. Buscai o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você faz para Deus sempre há recompensa. Quando você tem fé, Deus te recompensa. É incrível isso, como Deus te recompensa sobre tudo. Então, meus amados irmãos, não sei qual é o problema que você está passando, não sei por onde, qual é a sua luta, qual é a sua batalha. De uma coisa é certa, você não está passando por nada que você não consiga vencer. Tudo é possível àquele que crer. Olha, novamente vem a fé aí. Tudo é possível àquele que crê. É uma doença, é o emprego, é a libertação de alguém, é alguma coisa que você almeja tanto que você ainda é uma bênção, sei lá, uma conquista, ou às vezes não. Vamos lá, às vezes você está numa depressão, você nem sabe o porquê começou, mas está algo assim que você está preso, você está num mundo fechado, é depressão, é ansiedade, você está com algum problema psicológico, você está com alguma síndrome, não sei qual é o seu problema, mas você precisa tomar uma decisão na sua vida e uma delas é ter fé. Uma delas é começar a agradar a Deus com a sua fé. Uma delas é você buscar o reino dos céus e a sua justiça. Uma delas é você começar a se voltar para Deus. É uma via de mão dupla. Então, você tem que começar você tem que ter um começo. Essa é a verdade. Não é fácil. Não é fácil. É um trabalho que você vai galgar. Você precisa galgar. Você tem que reconhecer que você precisa fazer algo para que você venha mudar. Porque quando você reconhece que você precisa mudar, quando você reconhece que você precisa dessa mudança, você começa a buscar com fé, você começa a buscar na sua vida e você quer mudar, você passa a querer mudar. Aí você entra em campanha, você lê mais a Bíblia, você se dedica às coisas de Deus. Aí você passa a ter mais fé, você começa a se renovar com aquilo ali. Brevemente eu vou estar gravando um vídeo sobre o meu testemunho. É muito forte, gente. E esse meu testemunho, ele só ainda não foi, eu só ainda não produzi ele, porque eu confesso a vocês que eu estou ainda fazendo uns testes. Esse vídeo, por exemplo, inclusive é um teste, tá? É um teste que vai ser lançado até porque chegou até vocês aí. Mas assim, é um teste de alguns outros que eu vou estar fazendo. Tô me preparando para mais e mais conteúdos, tá certo? E é isso. Desejo a todos que Deus abençoe. E que de alguma forma, de certa forma, essas palavras elas te sirvam de alguma coisa. Se não serve para você, serve para outras pessoas. Se quiser compartilhar, se quiser levar adiante, fica à vontade, não tem problema nenhum. E o fim de tudo isso é um só, tá, gente? É para um fim evangelístico, tá? Para que se chegue em pessoas, que se chegar em uma pessoa que estiver precisando ouvir essa palavra, para mim já tá
já é gratificante e já valeu a pena. Para mim já valeu a pena. Se chegar só em uma pessoa, para mim já valeu a pena, tá bom? Graça e paz, que o Senhor fique com todos vocês, abençoando, guardando, livrando e protegendo. Amém?